Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia e de outras tradições antigas, os Nefilins. Seriam eles gigantes realmente existentes ou apenas produtos da imaginação e mitologia? Os Nefilins, como descritos nas antigas escrituras, são figuras que capturam a imaginação de muitas pessoas. Mencionados brevemente na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, eles são descritos como uma raça de gigantes que habitou a Terra em tempos antigos. Mas quem eram essas criaturas enigmáticas? Como surgiram e o que aconteceu com eles? E o mais intrigante, poderiam realmente ser descendentes de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas? Hoje, vamos explorar as referências bíblicas sobre esses gigantes e examinar as histórias e interpretações que vão além das escrituras. Vamos discutir as teorias que cercam sua existência e analisar o papel que essas criaturas desempenham no embate eterno entre o bem e o mal. Além disso, darei a vocês uma visão sobre o destino dos Nefilins e como eles continuam a influenciar muitos debates sobre fé e história até os dias de hoje. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo dos Nefilins e do sobrenatural. Fique conosco até o final, porque vamos querer saber sua opinião. Você acredita que esses gigantes realmente existiram? Deixe sua resposta nos comentários assim que terminarmos. Agora, vamos começar. Comecemos nossa exploração decifrando quem eram os Nefilins. A menção mais famosa e direta a essas figuras se encontra na Bíblia, no livro de Gênesis 6, 1 a 4. Lá, eles são descritos brevemente dentro do contexto da multiplicação dos seres humanos na Terra. Naqueles dias estavam os gigantes, Nefilins, na Terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de renome. A palavra, Nephilim, em si, deriva do hebraico, com tradução geralmente entendida como, os caídos, ou, aqueles que fazem cair. Esta ambiguidade tem gerado inúmeros debates sobre sua verdadeira natureza e origem. Quem eram esses, filhos de Deus? Seriam eles anjos caídos ou talvez soberanos poderosos? Muitas tradições judaicas e cristãs posteriores interpretaram esses seres como descendentes dos anjos caídos que, atraídos pela beleza das mulheres humanas, desceram à terra. Outra interpretação aceita é que eles eram apenas homens de grande estatura e força, cuja fama os tornava distintos. Além da Bíblia, várias culturas ao redor do mundo têm histórias de gigantes que caminharam sobre a terra. Por exemplo, a mitologia grega fala dos titãs, enquanto as lendas nórdicas nos falam de Jotinar. Embora esses não sejam nefilins, por si, a presença quase universal de gigantes em mitologias levanta questões sobre uma origem comum ou um fenômeno cultural expressivo. Os nefilins, por sua vez, são descritos como heróis da antiguidade, mas também como corruptos e violentos, o que levou à sua destruição no Grande Dilúvio. A força descomunal atribuída a eles os tornava adorados e temidos, mas também amplificava suas más ações, um ponto que muitas narrativas não bíblicas também endossam. Dessa forma, os Nefilins ocupam um espaço entre histórias sagradas e lendas, servindo como um enigma fascinante para estudiosos e entusiastas de mistérios antigos. Como vamos ver nos tópicos seguintes, sua suposta existência joga luz sobre crenças profundas relacionadas ao convívio entre o divino e o mortal, e o eterno embate entre bem e mal. Este tema será o cerne da nossa investigação de hoje, enquanto buscamos desenrolar as intricadas camadas de história e teologia que envolvem esses gigantes misteriosos. Vamos explorar as implicações dessa narrativa não só para entender quem eram os Nefilins, mas também para refletir sobre o que sua história significa dentro do contexto humano e espiritual. Então, fique atento à discussão assim que avançamos para descobrir quando estes enigmáticos gigantes viverão na Terra e o que, possivelmente, aconteceu com eles. Para entendermos a temporalidade e o destino dos Nefilins, devemos voltar ao relato bíblico do livro de Gênesis. A história dos Nefilins é entrelaçada com os eventos que antecederam o Grande Dilúvio, uma catástrofe que, segundo a Bíblia, aconteceu nos dias de Noé.
Os Nefilins são mencionados como estando na terra, naqueles dias, referindo-se ao período anterior ao dilúvio, aproximadamente segundo algumas interpretações, há milhares de anos durante a era antediluviana. Sua existência coincide com o aumento da maldade no mundo, como descrito em Gênesis 6:5, onde é citado que a maldade do homem se multiplicara na terra. Esta degeneração moral poderia ter sido exacerbada pela presença dos Nefilins, que, de acordo com algumas tradições, contribuíram para o aumento do pecado através de suas ações. Quando o dilúvio veio, ele tinha a intenção de purificar a terra, apagando a corrupção que se instaurara. Segundo as Escrituras, apenas Noé, sua família, e os animais que entraram na arca foram salvos. Essa purificação implicaria que os Nefilins, com sua reputação de violência e rebeldia, também sucumbiram às águas do dilúvio, pondo um fim à sua existência na forma em que se conheciam. Entretanto, algumas interpretações sugerem que eles poderiam ter de alguma forma sobrevivido ou que sua linhagem poderia ter continuado através de outros meios. Esta ideia é sustentada por uma outra referência bíblica posterior, no livro de Números, onde os espiões de Israel mencionam terem visto gigantes na terra de Canaã. Vimos os Nefilins, os filhos de Enaque, descendentes dos Nefilins, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também aos seus olhos. Esse relato inspira teorias de que os Nefilins poderiam ter reaparecido após o dilúvio, possivelmente alimentando mitos e lendas sobre gigantes em outras culturas ao longo dos tempos. Algumas teorias incluem a ideia de que o renascimento dessas entidades poderia ser espiritual ou simbólico, refletindo a persistência do mal e da corrupção ao longo das gerações. Além disso, a ideia dos Nefilins influencia ainda hoje as discussões sobre a natureza do mal, a interação entre o divino e o terrestre, e a capacidade humana de resistir a influências corruptoras. Eles são vistos por muitos como um aviso sobre as consequências da desobediência divina e a necessidade de busca pela retidão. O destino final dos Nefilins, portanto, permanece um mistério repleto de interpretações teológicas, históricas e culturais. Seja visto como um fato histórico, um mito ou uma alegoria, o legado dos Nefilins continua a intrigar e a provocar reflexão sobre a fragilidade da humanidade diante de forças maiores. À medida que continuamos nossa jornada para desvendar o mistério dos Nefilins, prepare-se para explorar as diversas interpretações modernas e especulações em torno desses seres sobrenaturais. Fique atento, pois essas discussões prometem fornecer insights não apenas sobre o passado, mas também sobre as questões contemporâneas que enfrentamos em nossa busca pela compreensão de nosso lugar no universo. Interpretações modernas e significados culturais dos Nefilins. Os Nefilins, essas figuras envoltas em mistério, continuam a fascinar estudiosos, teólogos e entusiastas de mitologias antigas mesmo nos dias atuais. Embora suas raízes se encontrem em textos antigos, as interpretações modernas almejam entender como essas figuras se encaixam em nossas narrativas culturais e religiosas contemporâneas. Perspectivas religiosas. Dentro das tradições religiosas, os Nefilins têm sido um tema de debate intenso. Algumas correntes consideram-nos como uma advertência bíblica sobre as consequências do pecado e da desobediência divina. Por outro lado, outras interpretações teológicas sugerem que eles representam a interação perigosa entre o celestial e o terreno, enfatizando a importância da barreira entre o divino e o humano. Os Nefilins nas Escrituras servem como um catalisador para reflexões profundas sobre a natureza do mal, a intervenção divina e o destino final da humanidade. Especialmente nas discussões cristãs, eles são frequentemente citados em sermões e estudos bíblicos que se concentram em demonologia e angelologia, enriquecendo assim a compreensão espiritual de eventos descritos nas Escrituras. Interpretações históricas e arqueológicas. No campo da história e arqueologia, os Nefilins têm gerado especulações sobre os gigantes mencionados em várias culturas antigas. Alguns estudiosos tentam correlacionar relatos sobre Nefilins com descobertas arqueológicas que indicam a presença de pessoas de grande estatura em tempos pré-históricos. No entanto, essas conexões são frequentemente especulativas e carecem de provas concretas, mas alimentam a imaginação popular. Impacto na cultura popular.
A cultura popular tem adotado a imagem dos Nefilins como personagens fascinantes e poderosos. Eles aparecem em livros, filmes, jogos e séries de televisão, muitas vezes retratados como seres híbridos de imenso poder e potencial destrutivo ou, em algumas instâncias, como heróis trágicos. Esta popularidade reflete um desejo contínuo de explorar narrativas sobre a relação entre humanos e seres sobrenaturais. Autores e cineastas utilizam os Nefilins para explorar temas contemporâneos como a luta entre o bem e o mal, os perigos do poder desenfreado, e a busca pela identidade própria em meio a forças externas opressoras. Essas histórias, ainda que ficcionais, dialogam profundamente com questões atuais e criam uma ponte entre o passado mítico e as ansiedades presentes. Reflexões psicológicas e simbólicas. Do ponto de vista psicológico, os Nefilins podem ser vistos como símbolo das potencialidades ocultas dentro da psique humana. Eles podem representar a dualidade inerente à natureza humana, onde reside a capacidade para o bem e o mal. Esta perspectiva abre caminho para a interpretação dos Nefilins como arquétipos junguianos, simbolizando partes de nós mesmos que devem ser reconciliadas ou dominadas. Influências especulativas e teorias conspiratórias. Nas últimas décadas, os Nefilins também ganharam atenção dentro de círculos especulativos e de teorias conspiratórias. Algumas destas teorias sugerem que os Nefilins poderiam ter origem extraterrestre, ligando-os às ideias de visitantes alienígenas do passado. Embora faltando base científica, tais teorias capturam a curiosidade pública e inspiram debate. Concluindo, os Nefilins permanecem figuras enigmáticas e poderosas em nossa imaginação coletiva. Seja como um estudo de tradições antigas, uma reflexão sobre nossa capacidade de fazer escolhas morais, ou uma fonte de entretenimento moderno, eles nos convidam a explorar os limites entre o possível e o impossível. Enquanto discutimos e interpretamos seus significados através de prismas variados, os Nefilins nos estimulam a refletir sobre questões fundamentais de poder, ética, e o que significa ser verdadeiramente humano. E você, acredita que eles realmente existiram? Escreva nos comentários.